Olá pessoal, e aí, como vocês estão? Hoje nós apresentaremos para vocês um trabalho que foi desenvolvido pelo pessoal da Faculdade de Atenas sobre remuneração e benefícios como fator motivacional. Ao longo do vídeo vocês conhecerão alguns dos integrantes deste grupo, como a Andressa Ferreira, a Carolina Vettori, o Gabriel Firmino, a Isabela Campos, a Raila Oliveira, que sou eu, e o Thiago Oliveira. A gente espera que ao longo do conteúdo vocês absorvam todo o aprendizado que vai ser repassado. Olá, meu nome é Andressa e eu vou dar início na apresentação. Começando por colaborador e o motivo do trabalho. As pessoas trabalham para alcançar expectativa. É um dos fatores que influencia o colaborador a se motivar para trabalhar, dar o seu melhor no dia a dia. É uma troca, eles trabalham, mas também esperam uma futura recompensa. Entender esse fator. Boa noite, pessoal. A gente vai falar um pouquinho sobre os conceitos de remuneração e benefícios. Remuneração, além do salário, engloba toda forma de pagamento e compensação oferecida em troca do trabalho do profissional. Já os benefícios, eles são as vantagens adicionais ao salário que complementam a remuneração, como o plano de saúde, vale-refeição, vale-alimentação, entre outros. Chiavenato, em 2004, ele menciona que a remuneração total está dividida em três componentes. A remuneração básica, que inclui o salário mensal ou por hora, os incentivos salariais, que incluem bônus e participação de lucros e resultados, e os benefícios, que incluem seguro de vida e saúde, refeições subsidiadas, entre outros. Segundo o autor, todos esses componentes resultam em uma remuneração total, que satisfaz o colaborador. A satisfação do funcionário pode variar conforme a quantidade de componentes recebidos. Com um componente, a satisfação é de 30%, com 2 componentes, 60%, e com os 3 componentes, a satisfação do colaborador é total. Algumas das importâncias das remunerações e benefícios são a atração de talentos, que uma remuneração competitiva e um pacote de benefícios atrativos são fundamentais para atrair os profissionais qualificados para a organização. A retenção de talentos, que vai contribuir para a redução de turnover na empresa. A motivação do trabalhador, que é um sistema de remuneração justo e transparente aliados a benefícios bons, vão fazer os trabalhadores quererem trabalhar mais e produzir mais e continuar motivados, impactando também na produtividade, Trabalhadores motivados e satisfeitos com a remuneração tendem a ser mais produtivos e engajados com os objetivos da empresa. Os componentes da remuneração é composta por duas principais divisões, sendo ela fixa e a remuneração variável. A remuneração fixa, ela já é do salário base, onde ela é fixa sem ter nenhum benefício. E a remuneração variável, ela pode compor por diversos benefícios, como elas, lucros de participações, bônus e comissões durante vendas ou... Pessoal, eu sou a Raira. E eu sou o Thiago. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a motivação e as principais teorias, tá? A motivação é um comportamento interno e é uma ação a gerar um motivo, a cada pessoa. O que motiva uma pessoa é a insatisfação, e a insatisfação provoca uma ação. A motivação é algo que transforma as pessoas em seu cotidiano. Cada pessoa está sempre em busca de projetos, sonhos diferentes, e é isso que nos torna diferente. Nós, seres humanos, apresentamos características, necessidades e anseios diferentes. Nós movemos pelos nossos próprios instintos ou criamos diante de algumas circunstâncias ou acontecimentos da vida. Como desde criança nós somos influenciados a nos motivar e nascemos com esse lado fixo motivacional, como por exemplo como os nossos pais fazem com nós quando nós somos pequenos. Por exemplo, um estímulo para que nós possamos jantar que nós temos a sobremesa como recompensa depois. Então isso é um pouco do que é uma motivação. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre as principais teorias da motivação, que no artigo estudado, do qual nós estamos falando, Marras descreve 5 principais teorias motivacionais. Eu vou explicar um pouquinho sobre a teoria de Maslow. Tá? Segundo Maslow,
A motivação dos indivíduos objetiva satisfazer certas necessidades que vão desde as primárias, fisiológicas, das que são as mais simples no caso, até as mais complexas ou psicológicas, que são as autorrealizações. São as necessidades fisiológicas, que são as físicas, e essa vem como a primeira de todas. Essa é a base da pirâmide de Maslow. As físicas são aquelas que não tem como o ser humano ficar sem, como por exemplo, sexo, bebida, comida, sono, abrigo e entre outros. Então essa é a base, essa se destaca na base da pirâmide. Em seguida vem as necessidades por segurança, que como um abrigo, uma estrutura, uma ordem, perigo, doenças, incertezas, desemprego, roubo e estabilidades, e entre outros também. Vem a terceira, que seria as necessidades sociais. O que seriam essas necessidades sociais? Seriam relacionados a amizades, vínculos familiares e também de intimidade e etc. A quarta vem como necessidade de estima. E para que a gente possa entender, ela se apresenta a buscar pelo desejo de sentir-se importante, competente, valorizado, e tem as necessidades do ego, como o orgulho, o respeito, o progresso, a confiança, e necessidades de status, como reconhecimento, admiração pelos outros. E por fim, quando depois que você atinge todas essas necessidades de motivações que Maslow fala, vem a quinta, que é a necessidade de autorrealização, que seria a última, que é auto se realizar, se auto em desenvolvimento e autossatisfação. McGregor, ele foi totalmente crítico com o sistema que era utilizado na Revolução Industrial. Como a maioria das pessoas sabem, era a ideia de que o indivíduo, o operário, o trabalhador, ele fazia parte da máquina, ele não tinha nenhuma outra visão que não fosse para a produtividade. Tem até aquele filme que muitas pessoas conhecem do Tempos Modernos, que mostra realmente essa relação de só trabalho, só produzir, só fazer, só aquela função. Então o McGregor vem e monta duas teorias em cima disso. A primeira é a teoria X, que traz como ideia o funcionário sendo observado como uma pessoa que está ali só por recompensa. Então ele faz parte da máquina e ele não tem nenhum sentimento, ele é totalmente voltado somente para fazer e ganhar recompensa. Ele não tem orgulho de trabalhar, ele não tem vontade de trabalhar. E essa teoria, que é conhecida como a teoria X, traz um clima organizacional ruim. Então, McGregor observa, monta essa teoria e em cima dessa teoria ele traz a teoria Y, que é olhando o trabalhador como um indivíduo. Ele não é só uma máquina, ele é um ser pensante. Ele não é só um membro de um grupo. Ele é uma pessoa que faz parte da sociedade, uma pessoa que tem sentimentos, que supostamente ele não está lá só para ganhar o dele, ele tem anseios, ele tem vontades. Bom, eu vou falar sobre a terceira teoria que Marras fala, que é a teoria dos dois fatores de Frederick Ensberg. A teoria dos dois fatores, o autor afirmou que o maior fator motivacional para o homem encontra-se no inferior do seu próprio trabalho. Para ele, essa teoria aponta como a ideia de que no campo motivacional existem dois tipos de fatores. Primeiro, o fator motivacional e segundo, o fator higiênico. O que seria esse fator motivacional? O fator motivacional é aquele que os causa predominantemente satisfação ou motivação quando estão presentes. Mas, se não houver, daí causa desmotivação. Entre esses fatores motivacionais, tem como exemplo ser reconhecido no trabalho, ter um desafio, participar de um processo decisório, gostar do que faz, sentir-se importante para a empresa, é buscar vestir essa camisa, se sentir importante também para a diretoria. Nos fatores higiênicos, o que seriam isso? Seriam os que causam predominantemente insatisfação quando ausentes, mas quando presentes não causam satisfação, ou seja, de acordo com o autor, é melhor ter do que ao invés de faltar. E entre esses fatores higiênicos tem como exemplo salário, benefício, espaço físico de trabalho, temperatura, comida, ambiente, entre todos esses que envolvem esses fatores higiênicos. Então, vamos citar como um exemplo
um vale-refeição como benefício, um vale-alimentação, que são basicamente como leis obrigatórias de se ter esse benefício, não motiva o funcionário, mas se reter e se não ter esse benefício, acaba causando insatisfação, né? Acaba que o funcionário queira procurar outro emprego ao invés de estar trabalhando na empresa, né? E em resumo, os fatores higiênicos, o que? Ele previne os fatores higiênicos, previne insatisfação, que é importante, mas não motivo, né? E os fatores motivacionais, eles promovem a satisfação, que é motivos para ir além, mas não são essenciais para evitar a desmotivação. Aí, ao longo do artigo, nós temos as duas últimas teorias, que é a teoria de Skinner, no qual ela traz a ideia de que o trabalhador que experimenta um sucesso, depois de uma atitude, ele tem a tendência a repetir, para buscar outras conquistas. Então, o trabalhador, né, o funcionário, tomou uma atitude e viu que foi recompensado, ele sempre vai seguir aquele caminho para ele ter novas conquistas, ter novos sucessos, porque ele já sabe o caminho a ser seguido para chegar na ideia da autorrealização dele, na maior satisfação. E aí a gente tem, para encerrar, a teoria de Brondhotter, que é basicamente na ideia de troca. Para esses dois pensadores, o comportamento humano ele é sempre orientado por resultado, então eu sempre vou fazer alguma coisa para ter algo em troca. É a teoria até mesmo da expectativa, por quê? Traz a ideia de que o valor da recompensa e o que se espera da recompensa, porque para esses pensadores também, o trabalhador, o indivíduo, além de buscar algo, tem que ver se esse algo vai agradar, porque a partir do momento que eu fiz, como diz o nome, a teoria da expectativa, eu estou esperando um algo a mais, então às vezes pode ser que o que vem para mim não me agrade, e esse meio desse pensamento dessa teoria de Brondhotter é baseada sempre na troca. A troca é o meio da motivação. Eu me sinto motivada porque eu vou ganhar alguma coisa em troca. Olá, meu nome é Carol e eu vou falar com vocês um pouquinho sobre a motivação relacionada com a remuneração e benefícios. 3 fatores de extrema importância que influenciam diretamente na nossa motivação dentro da empresa é a composição de remuneração, salário e benefícios, que apesar de serem termos parecidos e usados às vezes como geral, são termos distintos que um engloba o principal objetivo do salário dentro da empresa pro colaborador é satisfazer ele tanto dentro da empresa quanto nas suas necessidades pessoais. E quando ele é desmotivado por esse fator, acaba influenciando não só na sua vida no mundo do trabalho, mas também dentro da sua casa, porque é dali que ele irá prover da sua família e das suas necessidades básicas. E apesar do salário ser uma influência direta para a motivação do colaborador, existem muitos outros fatores que também influenciam. E para que todo o conjunto seja atingido, é necessário que o gestor da empresa, o diretor da empresa e o líder imediato estejam mais próximos do colaborador, porque assim eles vão entender qual é a sua individualidade, qual que é o fator que está atingido para que essa desmotivação tenha acontecido. Então, em suma, o principal fator para que a motivação seja aflorada dentro do colaborador seria que a empresa andasse em conjunto com eles e que essa parceria e essa troca entre ambos os lados fosse mais saudável, levando em conta a necessidade da lucratividade da empresa e a necessidade de alcançar os objetivos pessoais e profissionais do colaborador também. Por que é importante a motivação no trabalho? A motivação é um meio de manter a equipe mais ativa e empenhada para fazer o seu melhor, pois sabe que através desse trabalho em conjunto todos serão recompensados e ambas estarão se fortalecendo, aprendendo e crescendo em todos os aspectos. E é isso, espero que vocês tenham gostado.